Rapaz, tá na hora de cortar esse cabelo aqui, né? Mas enfim, vamos que vamos, minha gente. Mais um vídeo aqui no canal e hoje é dia de tentar resumir o que eu vi e que talvez seja o mesmo que você viu até aqui na Premier League. Eu sei que não chega a ser um turno, são 15 rodadas e incompletas, mas essa pausa para a Copa do Mundo nos força a acelerar essa análise. Ou melhor, esse catadão de impressões. Vamos eleger aqui o melhor time, as surpresas, as decepções, melhores e piores contratações, a revelação e, claro, a seleção dessa primeira parte do campeonato. Eu acho que eu nunca fiz vídeo com essa camisa aqui, retrô do Liverpool, que eu tenho já há algum tempinho, mas olha, eu me amarro demais nela, eu acho ela uma teteia. Ah, se você veio aqui buscando ou esperando encontrar um vídeo sobre toda essa treta do Cristiano Ronaldo, eu tenho dois recados rápidos. O primeiro, eu gravei um vídeo no formato Shorts mais cedo hoje, então você pode encontrar duas impressões rápidas que eu tenho iniciais de todo esse caso aqui no canal. Segundo, é que vai ter um vídeo mais longo tratando desse assunto quando a entrevista sair na íntegra, então isso deve acontecer na quinta-feira ou talvez na sexta, por aqui, beleza? Outro recado inicial nesse preâmbulo de vídeo é para me justificar. Eu não fiz vídeo sobre a rodada do final de semana por questões de compromissos pessoais, então não pude destilar os meus elogios outra vez aos coringas de Mikel Arteta. Porém, contudo, entretanto, o vídeo de hoje, claro, é em parte praticamente monopolizado pelo Arsenal, claro, como uma consequência dessa campanha absolutamente fantástica e já histórica. Por isso, já vamos aqui ao primeiro título, ao primeiro prêmio desse vídeo, que não vai entregar prêmio a ninguém, porque ninguém se importa com os prêmios entregues ou dedicados aqui neste local. Arsenal é o melhor time até aqui, são 14 jogos, 12 vitórias, um empate, uma derrota, a melhor campanha da história deste clube em 14 jogos no campeonato inglês. Venceu Liverpool, Chelsea, Tottenham, do Big Six, dos jogos que teve até aqui só perdeu para o Manchester United, a única derrota na Premier até aqui. E para além dos números, a sensação é de que praticamente em nenhum jogo o Arsenal saiu com um resultado maior do que a atuação. Sempre ou praticamente sempre mereceu o que conseguiu. Vence e joga bem. E quando não joga bem, geralmente joga pelo menos melhor do que o adversário. A constância que faltou na última temporada, enfim, chegou. E portanto, eu acredito que seja o time mais prejudicado por essa pausa para a Copa do Mundo. Por todos esses motivos, além de melhor time, o Arsenal, eu também elejo o Arsenal como o time surpresa. Simplesmente porque eu não esperava ver essa consistência. Eu esperava ver o Arsenal tropeçando em adversários de menor expressão, deixando pontos bobos pelo caminho e praticamente nada disso aconteceu em nenhum momento. A consistência me surpreende muito. E eu acho que praticamente ninguém, antes da temporada começar, esperava ver o Arsenal na liderança da tabela com 5 pontos de vantagem para o segundo colocado nessa pausa para a Copa do Mundo. Por isso, acho que é a maior surpresa, sim. O jogador surpresa, no entanto, não vem do Arsenal. Para mim, vem do Newcastle, é o Miguel Almirón. Que sotaquezinho fajuto, hein? A metamorfose do jogador paraguaio é algo bonito de se ver. Você lembra da piada de muito mau gosto que o Jack Grealish fez com o Almirón no fim da temporada passada? O City tinha sido campeão da Premier League e aí, numa brincadeira com o Mahrez, o Grealish falou: olha, você tinha que ter saído de campo naquele jogo mesmo porque você estava jogando como se fosse o Almirón. Eu acho que eu não preciso te contar que, nesse momento, o Almirón entrega muito mais do que o deficitário Jack Grealish. Aos 28 anos, o atacante revelado pelo Cerro Porteño tem 8 gols marcados até aqui nessa Premier League e é o artilheiro do Newcastle, do ótimo Newcastle na competição. Saiu de ser um cara que raramente jogava em alto nível para ser uma constância, não só de entregar gols, mas também de ter boas atuações. Já o título de melhor jogador não tinha como não ser para o Haaland. Uma máquina de gols e de atropelar estatísticas, tem 18 gols marcados em 13 jogos pela Premier League.
enfim, já atropelou diversos recordes e esses 18 gols já são superiores aos 17 que Harry Kane marcou em toda a Premier League passada. E tá a 5 de empatar com os artilheiros da última edição da Premier League, Mohamed Salah e Son. O Haaland pode não entregar um jogo esteticamente prazeroso, vistoso, bonito de se ver, mas isso pouco importa quando alguém marca tantos gols o tempo todo. Por tudo isso também o Haaland é a melhor contratação feita por um time da Premier League. É muito difícil tirar dele, cara. Eu acho que é importante mencionar aqui concorrentes, mas que não chegam ao patamar do Haaland, como o próprio Darwin Núñez, o Gabriel Jesus, o Lisandro Martinez, o Sven Botman do Newcastle, o João Palhinha do Fulham, enfim, jogadores que chegaram e chegaram muito bem, mas não tão bem quanto o Haaland. Na outra ponta, a pior contratação, cara, esse foi difícil de dar pro Arthur. Me dói assim, porque eu fiquei pensando cá com os meus botões e não encontrei ninguém que foi contratado e jogou mal, muito abaixo das expectativas. Pensei aqui no Bissouma do Tottenham, no Zakaria do Chelsea, mas acho que a gente ainda não tem uma amostra suficiente. Então, infelizmente, eu tive que ir para quem nem conseguiu entrar em campo. E no caso do Arthur, ele foi contratado para dar ao Liverpool mais fôlego num setor que já estava muito prejudicado por lesões e por esse ponto o Arthur foi contratado. Então aqui o Arthur acaba pagando um pato por um erro de estratégia do Liverpool de trazer, para dar mais fôlego ao setor atacado pelas lesões, um jogador que tem como parte da sua carreira no histórico recente justamente problemas físicos. Não à toa, o Arthur não conseguiu ainda entrar em campo pela Premier League com a camisa do Liverpool e por isso eu escolho o brasileiro. Desculpa, Arthur. Eu pensei no Calvin Phillips do Manchester City, no Diego Costa do Wolverhampton, mas enfim, acho que em termos de por que foi contratado e o quanto não conseguiu entregar, o Arthur tá na frente. Falemos também da revelação. E aí, cara, eu sei que geralmente é um jogador muito jovem, mas eu fui na linha de eleger alguém que ninguém dava muita coisa e já trouxe muito. Por isso vou aqui no Pervis Estupiñán, lateral esquerdo do Brighton e do grupo da seleção equatoriana que vai jogar a Copa do Mundo. Chegou por 15 milhões de libras, já ia muito bem do Villarreal e já se tornou peça fundamental desse interessante Brighton, time que pode melhorar ainda mais com a evolução do trabalho, que já é ótimo nesse estágio inicial do técnico italiano De Zerbi. Menção aqui também ao Joe Willock, um cara que eu já gostava no Arsenal, apesar de, enfim, não ter tido tantas oportunidades e agora está entregando o que eu esperava ver dele, né? Um talento aliado à consistência, é um jogador interessante, jovem e que talvez até o fim da competição possa roubar essa premiação do Estupiñán. Jogador decepção, Cristiano Ronaldo. De artilheiro do time na última Premier League, a franja do elenco atualmente passando por falta de profissionalismo em 3 episódios muito gritantes, o último bem recente, né? Que inclusive deve levar, acredito eu, naturalmente à ruptura da relação entre time e jogador. Possivelmente não veremos mais o Cristiano entrando em campo com a camisa do Manchester United na Premier League ou em qualquer outra competição. Dos 14 jogos do time no campeonato inglês, o Cristiano foi titular em apenas 4 e jogou majoritariamente mal em todos eles. O Cristiano hoje é um presente com cara de passado. Ninguém pode ganhar na briga contra o tempo, mas também ninguém precisa brigar contra o tempo brigando com todo mundo ao mesmo tempo. Falei tempo demais na mesma frase, mas enfim, segue o jogo. Seguindo na linha de decepções, o time decepção para mim até aqui é o Chelsea. Tudo bem que trocar de dono não é algo tão simples, mas o Chelsea até aqui, cara, é uma água de salsicha na Premier League, né? Mesmo com um investimento gigante na janela de transferências, que pouco ajudou na reposição de jogadores que mais uma vez estão lesionados. É uma velha novidade no Chelsea ver Kanté machucado, Reece James machucado, Ben Chilwell machucado. E só houve reposição mesmo até aqui pro lugar do Chilwell. Então, sinceramente, cara, eu não sei se você, torcedor do Chelsea, concorda comigo, acredito que sim. Assistir ao Chelsea jogar, mesmo depois da chegada do Graham Potter, é chato. O time está na 8ª colocação, fecha com 3 derrotas seguidas essa pausa para a Copa do Mundo na competição. E se nada mudar drasticamente, vai sofrer para jogar alguma competição europeia relevante na próxima temporada. E agora vamos, já finalizando o vídeo, para a seleção do campeonato.
Colocando na tela aí pra você, olha. Alisson no gol, menção honrosa para Kepa, um dos poucos que tem se salvado no Chelsea até aqui. Na lateral direita, Ben White, menção honrosa para Trippier. A zaga formada por Saliba e Lisandro Martinez. Aqui também a gente pode falar de outros jogadores, como por exemplo o Nathan Ake, o Botman do Newcastle. Na lateral esquerda, o Estupiñán do Brighton, e acho difícil encontrar um lateral esquerdo que tenha jogado tão bem. Acho que o Robertson tem voltado a jogar num nível mais próximo ao próprio, mas, enfim, ainda acho que o Estupiñán é o melhor lateral esquerdo até aqui da Premier League. Primeiro volante, o Rodri, muito bem pelo Manchester City mais uma vez, e aí nessa posição a gente pode pensar no Partey, do Arsenal, no Caicedo, do Brighton. Do lado do Rodri eu coloco o Bruno Guimarães, o jogador mais técnico disparado desse time do Newcastle. É muito bom jogador. E aí a gente pode pensar, por exemplo, numa concorrência com o Xhaka do Arsenal, que vai muito bem nessa temporada. E mais pra frente no meio-campo, o De Bruyne. E ali também a gente pode falar do Bernardo Silva, também do Manchester City, do Odegaard, do Arsenal, do Pascal, do Brighton. Enfim, passando pro ataque. Miguel Almiron pelo lado direito, eu acho que não tem pra Son, pra Salah, não tem pros destaques que a gente se acostumou a ver naquela posição. Por exemplo, aí Son, Salah, 2 artilheiros, mas enfim, eu vou de Almiron. Na esquerda, Trossard do Brighton. E podemos falar ali do Maddison, do Leicester, do Phil Foden, do Manchester City, do Gabriel Martinelli, do Arsenal. E no meio, claro, Haaland, numa posição em que tem outros destaques como Harry Kane, Mitrovic, Ivan Toney, do Brentford. Enfim, tá aí a minha seleção. O técnico, claro, é o Mikel Arteta, porém também uma menção aqui ao Eddie Howe do Newcastle. E com a seleção eu encerro esse vídeo. Boto na tela aqui mais uma vez os meus escolhidos para cada uma das categorias, para facilitar os xingamentos, se possível, de leves a moderados que eu vou receber aqui na caixa de comentários. Por favor, me diz onde você concorda, onde você discorda, quem você colocaria no lugar, quais os seus escolhidos para cada categoria, qual a sua seleção do campeonato. Enfim, participe você também, lembrando de deixar o like e lembrando que eu leio todos, absolutamente 100% dos comentários, até os mal educados que são uma exceção bastante ínfima, o que me deixa muito alegre. Diz muito mais de vocês do que de mim. Um abraço e até a próxima.